Bom dia, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês a respeito aqui da arrancada, no caso, a final, no caso, e corte de giro da CB Twist 250 cilindrada. Veja só, para funcionar o motor da CB Twist 250 gera energia, né? Para mover as partes móveis e enviar força para o restante do conjunto. O funcionamento do motor é apontado pelo contagiro, né, que está instalado no painel da moto, medindo esses giros em RPM, ou seja, rotações por minuto. Então, depois disso aqui, vou botar para vocês dar uma olhada aí na tabela aí, pessoal. Bem, pessoal, primeiro eu vou falar aqui de arrancada, né? No manual da moto diz que a maior força que o motor da CB Twist tem é quando você troca de marcha a cada 6.000 RPM, né? Mas, que é no caso nessa faixa aqui, ó, que eu estou mostrando, tá vendo? Então, veja só, mas no manual não traz a palavra arrancada, e sim torque, né? Mas que no final vai dar a mesma coisa, né? Então, veja só, quanto maior a cilindrada de um motor, melhor deve ser o torque máximo e, consequentemente, a sua força, né? Às vezes eu escuto as pessoas dizendo que uma CG, por exemplo, conseguiu arrancar mais que uma Twist. Mas isso não é verdade, pessoal, pois cada motor tem seu torque, né? E o torque da CB Twist é maior, no caso, de que uma CG, né? Então, veja só. Claro que isso também vai, no caso, depender do piloto, pois um piloto que sabe que o torque da CB Twist é máximo quando atinge a rotação de 6.000 RPM, tudo que ele precisa fazer é as trocas de marcha no tempo certo. Então, nesse caso, a pessoa que quer tá dando essas arrancadas assim, né, digamos, em um percurso curto, né, então, você deve fazer as trocas de marcha sempre a cada 6.000 RPM, desde a primeira marcha até a última marcha, né? Que no caso aqui você está vendo, né? Isso é física, pessoal. Não tem como discordar. Quanto maior o torque de uma moto, maior será a sua arrancada. Então, aqui nessa tabela, eu fiz aqui um tempo atrás, mostrando para vocês, né? Então, olha aqui, claro que aqui não é o modo econômico, isso que eu estou falando para vocês. Então, se você fizer o torque aqui, a troca de marcha, quando sua moto tiver a 6.000 RPM, por exemplo, aqui, quando você estiver em primeira marcha, você espera chegar a 6.000 RPM e troca de marcha. Sua moto vai estar mais ou menos com 30 km por hora. Depois, você, quando atingir 6.000 RPM novamente, você troca para a segunda marcha e vai estar com 48 km por hora. Ou seja, você vai estar trocando as marchas de sua moto sempre que atingir 6.000 RPM. Ou seja, quando você estiver aqui na sexta marcha, que você 6.000 RPM, que você jogar a sexta, olha, sua moto vai estar quanto? A 101 km por hora. Então, fazendo isso aqui, como é que uma CG vai chegar a fazer uma arrancada mais forte que uma CB Twist? Não vai ter como, por causa disso aqui, pessoal. 6.000, olha quanto de velocidade dentro desse tempo. Então a pessoa chegou, ligou a moto, né? Quando atingiu 6.000 RPM, estava em primeira e jogou para a segunda. Olha a velocidade que ele já vai. Quando você troca de marcha aqui, você está em primeira, né? Quando atingiu 6.000 RPM, você joga de segunda. Então, o que acontece? Estava de 30, né? Aí já vai para quanto? 48. Ou seja,
vai trocando as marchas a cada 6.000 RPM, essa moto vai conseguir dar arrancadas fortes, né? Porque ela foi projetada para essa rotação aqui. Então, agora, se a pessoa, né, vai fazer sua troca de marcha com uma rotação menor que 6.000, claro que você não está tendo o maior desempenho de sua moto. Aí pode ser que a CG até tenha essa arrancada forte, né? Se o outro cara for um cara esperto, né, vai ter essa arrancada forte. Mas se o cara da CB Twist trocar as marchas com 6.000 RPM, todas elas a cada 6.000 RPM, ó, tá aqui na primeira, né? Quando atingiu 6.000 RPM, joguei a primeira. Então, aí estou a 30 km. Aí, quando você faz essa troca, quando está com 6.000, a moto vai cair 5.500, depende aí, 5.000. Aí você acelera novamente até chegar a 6.000, joga a segunda. Sempre é esse aqui o mecanismo que você vai fazer. Então, com isso, sua moto vai entregar para você o máximo das arrancadas em cada marcha. Então, depende do percurso que você adotar aí, é impossível de uma CG chegar a fazer a mesma coisa que uma CB Twist, né? E o contrário também é verdadeiro. Você não vai querer arrancar de junto de uma Hornet, né? Uma CB Twist dizer que vai arrancar mais forte que a Hornet. Por quê? Por causa do torque, né? Motor mais potente. Então, cada moto, ela tem que respeitar o seu limite de torque, né? Agora eu vou falar aqui da velocidade final da CB Twist, né? Vejo muitas pessoas perguntarem aqui no YouTube, a CB Twist, sua deu quanto? O top speed final. Não tem, pessoal, como você está perguntando quando você compara a mesma moto, CB Twist, com outra CB Twist. Todas elas, o top speed vai ser igual, projetado de fábrica, entendeu? O que vai diferenciar são as condições do dia que você vai fazer isso e a pessoa que vai fazer. Mas as motos em si, se ela não tiver problema mecânico, todas elas, o top speed vai ser igual. Então, veja só. No manual da moto, diz que a potência máxima do motor da CB Twist 250 é quando ela atinge 7.500 RPM. Logo, para uma pessoa que deseja atingir a velocidade máxima na sua CB Twist, ela deve, primeiramente, procurar um lugar seguro, né? Para tal, tipo um autódromo, e trocar de marcha a cada 7.500 RPM. Então aqui já está um pouco diferente do torque, né? Que é a arrancada. Então aqui eu já estou aqui, ó, de 7.000 para 8.000, né? É porque eu não coloquei aqui na metade do 7.500, mas na moto você dá para ver lá quando ela atinge 7.500 no RPM. É só olhar o contagiro, né? Então, aí se você deseja atingir uma velocidade final, a ponto de querer bater aqui um top speed, né? Você vai ter que trocar todas as marchas a 7.500 RPM, né? Então, veja só, se o local for plano, a CB Twist, ela chegará a 152, ó, tá vendo aqui? Ó, ela chegará a 152 km por hora. Quando esta atingir a rotação, olha aqui em cima, olha, 9.000, tá vendo? Quando esta atingir a rotação de 9.000 RPM. Aqui a margem de erro, pessoal, que eu calculei é de 1%. Ela poderá atingir até 153 km por hora, né? Depender das condições, do piloto, ser magrinho, numa pista totalmente plana, pode ter um pouquinho de descida, alguma coisa que acontecer, ela pode chegar até 153 km por hora. Mas atenção, o top speed da CB Twist 250, na maioria das vezes, somente será atingido se o piloto, pessoal, tiver um peso menor que 70 kg, em um local plano, em um horário que não esteja ventando muito, forte, né? E principalmente se todas as marchas, desde a primeira marcha até a última marcha, né? Aqui, elas forem trocadas sempre com contagiro quando ele atingir aqui as 7.500 RPM, entendeu?
Quando eu falei em outro vídeo que devemos trocar as marchas da CB Twister a cada 3.000 RPM, que era aqui, ó, como eu falava, esse aqui de azul, ó, tá vendo? Eu estava me referindo ao modo econômico, né? E dentro da cidade em que moro. Já isso aqui que eu estou falando aqui é quando o cara não está pensando no consumo de combustível, entendeu? E fora da cidade, né? Então, estou mostrando aqui, se eu estiver dentro da minha cidade, eu estou olhando isso aqui, ó. Isso aqui que tá, essa coluna que está em azul, que é 3.000 RPM, né? Então, e o modo econômico. Agora, se eu estiver fora da cidade, né? Aí eu já posso pensar nisso aqui, e eu não estiver ligando para o consumo de combustível, entendeu? Porque, veja só, no caso aqui, quando eu disse a você aqui que eu estava me referindo ao modo econômico e dentro da cidade em que moro, pois em nenhuma rua é permitida a velocidade superior de 40 km por hora. Imagine se você trocar de segunda marcha para a terceira. Você está aqui em segunda e você vai para a terceira. A 4.000 RPM aqui, a 4.000 RPM, ou seja, você está com a velocidade de 32, a 4.000 RPM, na segunda marcha, você vai estar com 32 km por hora. E aí, se você trocar de marcha para a terceira, você vai atingir a 4.000 RPM, aqui uma velocidade de 44 km por hora. Então, passando do limite, no caso, estabelecido por lei. Aí acontece aí um acidente, digamos, Deus o livre, atropela uma pessoa, aí a coisa não fica boa, né? Então, veja só. Agora eu vou falar para vocês do limitador de rotações, que é esse aqui, que está em vermelho, tá vendo? O limitador de rotações, lá no caso, no painel, você vai ver que também está lá em vermelho, né? Então, o limitador de rotações, ele protege o motor em situações de altos giros, alertando o piloto que os giros estão altos, né? Então, veja só, nessa situação, a dica é não invadir a faixa vermelha do conta-giros, assim, preservando o motor de problemas, né? Então, muita gente às vezes gosta daquele barulhinho que chega, deixa invadir isso daí, né? Então, resumindo, né? Se o motor e o câmbio estiverem em boas condições, rodar com o giro do motor próximo ao limite, que é aqui assim, 8.000, essa faixa aqui marrom, tá vendo aí? Ó. Entendeu? Então, se você fizer isso aqui, ó, rodar aqui próximo ao limite, não é prejudicial. Porém, essa prática acelera o desgaste do conjunto. Porque o ideal mesmo é você estar pilotando sua moto dentro da faixa de rotação que ela foi projetada. Que faixa foi essa? Ela foi projetada para você fazer troca de marchas entre 6.000 e 7.500, como está lá no manual. Aí se você ficar trocando de marcha, no caso acima disso aqui, você vai ficar lá perto de 8.000 RPM. Isso durante muito tempo não é muito bom, entendeu? Além disso, pessoal, levar o motor ao limite de rotações não significa, né, alcançar o melhor rendimento do motor. Esse ponto é atingido quando o motor fica na faixa útil, que é essa aqui que eu estou mostrando, de 6.000 até 7.500, ó, tá vendo? Que se situa entre o torque máximo, que aqui é de 6.000 RPM, e a potência máxima, que é de 7.500 RPM. Depois de passar da potência máxima, o motor perde rendimento, pessoal. Não adianta mais trocar de marcha. Além de você consumir mais combustível e forçar o motor. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, né, deixa um like, se inscreva aí no canal, faça seus comentários e compartilhe o vídeo aí com seus amigos. E ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, né? Fiquem aí com Deus e até a próxima.